Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, essa que é a edição número 84 do programa Consciência Próspera. O programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo é que apoia esse programa Consciência Próspera, em nome do Darcio Cavalini. A gente agradece ao Darcio Cavalini, que apoia esse programa aí com o seu Instituto Biosegredo para estar transmitindo e veiculando para vocês que acompanham o programa via internet. Na produção, o produtor de áudio e vídeo, Alexandre Ferreira. E sempre agradecendo vocês que estão aqui prestigiando o nosso programa Consciência Próspera já há tanto tempo, há tantos anos. Nós temos o prazer aqui de receber novamente no programa Reinaldo Domingos. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com você, com vocês que estarão nos assistindo. Prazer muito grande falar sobre educação financeira com você, porque eu sei que também é papa nisso. Nada. A gente vai estar aqui tirando o programa para aprender mais com a DSOP, né? Que a DSOP a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que realmente está com um material cada vez mais. Eles já alcançaram o nível de excelência no Brasil, daqui a pouco vai estar expandindo mesmo para o mundo. E o tema do programa de hoje com o Reinaldo Domingos é educação financeira para jovens. Esse é o tema, a temática. No último programa a gente falou sobre livre-se das dívidas. Você aprendeu como ter a sua liberdade financeira, como você negociar e como você negociar suas dívidas, como você sair do seu buraco, sair do vermelho e ir para o azul e ter um investimento na sua vida, na carreira. E dessa vez a gente vai dedicar o programa inteirinho à educação para jovens. Então, educação nas escolas, educação para os pais, isso é muito importante, é muito interessante. E a primeira pergunta que a gente vai trazer aqui para o Reinaldo Domingos é relacionada a essa questão, porque das crianças, na sua opinião, né, na metodologia de SOP, qual é a idade ideal, a idade recomendável para se iniciar? Essa é uma pergunta que sempre está em voga quando fala de educação financeira para jovens. Para se iniciar a educação para as crianças, qual seria a idade ideal? Bom, você pensar que uma criança já começa a movimentar o dinheiro aos 3, 4, 5 anos de idade, então nada melhor do que você começar exatamente no momento que essa criança tem o manuseio com esse dinheiro. Então, papai me dá dinheiro para isso, mamãe me dá dinheiro para aquilo. A criança já com 3, 4 anos, ela já sabe que a moeda de troca é o dinheiro e que realiza alguns desejos dela. Então, nesse momento, Samuel, é certamente o momento que você consegue falar assim, olha, dinheiro é algo que tem que ser respeitado, não aceita desaforo, realiza sonhos. Ora, mas o que é sonhos? Todas as crianças sabem o que é sonho, sabem o que é desejo. Eu quero aquele carrinho, eu quero aquela boneca, eu quero aquele videogame, né? Isso tudo leva a criança a despertar nela a vontade do ter, né? E a vontade do ter tem algo que se compra com relação ao dinheiro, que é um movimento, que é a moeda de troca. É meio para realizar sonhos. Se é meio, tem que ser valorizado e principalmente respeitado. E aí, Samuel, entra o grande segredo. Nós precisamos colocar para a criança, logo no começo da história dela, dos 3, 4, 5 anos, de forma lúdica, levando a ela principalmente a informação de que, olha, se você guardar algumas moedinhas aqui dentro desse cofrinho, você terá exatamente o seu sonho sendo realizado. Mas não necessariamente ela se tornar uma pessoa que vem só pensando no dinheiro, eu quero ficar, aí vai ficar miserável, vai ficar avarenta. Não é isso. Nós queremos que a criança continue comprando suas guloseimas, continue comprando seu sorvete, seu chocolate, porém, com uma diferença, uma parte desse dinheiro a gente começa a destinar aos sonhos. Aos sonhos das crianças. E em relação à educação, porque a gente está falando também de educação, educação nas escolas, como é que anda o trâmite daquela lei que estaria para ser aprovada, para entrar em vigor agora em 2012? Como é que é? A lei está agora sendo analisada pelo Senado, já passou pelo Congresso, ou seja, é um projeto-lei, 171/09, é uma lei que com certeza já estará em 2012 já sendo assinada pelos nossos senadores. E o que ela promove? Ela promove a inserção obrigatória nas escolas públicas e privadas, ou seja, nossas crianças, para todo o ensino básico, nós estamos falando de crianças de 3 anos a criança de 17, jovem já de 17, então nós estamos pegando infantil, fundamental 1, 2 e médio. E com isso nós conseguiremos realmente fazer com que nossas crianças sejam os nossos homens, as nossas mulheres, as nossas famílias do amanhã, só que próspero,
com uma consciência próspera. Que ótimo. E sempre que entra o tema de educação financeira, né, e também alguns pais, vários pais estão acompanhando também o programa da gente, entra aquela questão também relacionada com a mesada. Na sua pesquisa, na metodologia de SOP, o que é recomendável? É mesada ou semanada? E qual seria o valor ideal para cada idade? Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês pensam nesse quesito? Nossos trabalhos, como vem sendo desenvolvido desde o infantil, mesada efetivamente ou semanada é bom quando você já tem uma criança já alfabetizada, ou seja, 7 para 8 anos, aí já começa a ter uma noção melhor do dinheiro que entra, dinheiro que sai, as necessidades delas passam cada vez mais, eu vou para a cantina. Então, a criança começa a pedir, qual é o sintoma? O sintoma é, começaram a pedir para você num dia, pede para a mamãe no outro, pede para você de novo no outro. Espera aí, faz lá uma análise de quanto ela está pedindo naquele mês, tudo que ela pediu, seja para o sorvete, para o cachorro-quente, para o cinema, ou para brincar, ou para comprar uma figurinha, não importa. É o momento que você começa a ter a necessidade de pensar, poxa, vamos lá colocar para essa criança, uma mesada ou uma semanada. Por que semanada e não mesada? Por que mesada e não semanada? Semanada é 7 dias. Por quê? Nós estamos falando na semana, porque aquela criança muito ansiosa, ela pode ter aquele indício de querer gastar tudo rápido. Então você precisa começar a controlar ela, né? Controlá-la de uma forma mais organizada, segura um pouquinho, ó, estou dando dinheiro da semana. E aí vamos ver como é que é o comportamento dela. Ah, mas essa já está mais organizada, ela já consegue segurar um pouco o dinheiro. Vamos pensar no mês. E aí, por isso, mesada. Eu sempre aconselho mais mesada do que semanada. Porque, geralmente, os nossos salários, né, eles são mensais. Né? Então, se é a política, se é um hábito nós recebermos mensalmente, pagamos energia elétrica mensalmente, o aluguel é mensal, ou seja, tudo que nós ganhamos mensalmente, então por que não dar a mesada? E a semanada fica só por uma necessidade de quando você tem que corrigir o espaço curto de tempo, e aí sim você estabelece a mesada. Agora, só mesada não, viu, Samuel? Mesada junto com sonho. Opa, por que isso? Por que mesada junto com sonho? Porque esse acho que é o grande diferencial da metodologia de SOP. Por quê? Porque quando você coloca uma mesada, não tem nada de anormal com qualquer pai. Muitas crianças hoje, muitos adultos hoje que eram crianças ontem, eles também tiveram mesada e são deseducados financeiramente, ou seja, estão em situação de endividamento e inadimplência. Mas ele teve mesada, é lógico que teve, só que mesada sem uma metodologia, sem uma forma de pensar que o sonho tem que estar atrelado junto à mesada. Então, vamos lá, nós descobrimos, um exemplo, posso dar um exemplo aqui? Sim, descobrimos lá o seu filho e a sua filha, o João e a Maria. O João e a Maria, durante 30 dias, papai e mamãe, vamos anotar tudo que ela pediu. O João pediu mais R$5, o João pediu mais 10, a Maria pediu 20, agora pediu 15, agora pediu 3, pediu 1. Somado tudo, o João gastou 100, Maria gastou 150, ou seja, você acabou juntando o papai e a mamãe. Quanto você deu para o João? Eu dei 70, eu dei mais 30, 100. Eu dei 100, outros mais 50, 150, legal. É importante que você, nesse momento, você converse entre os dois, papai e mamãe, mas e o dinheiro da vovó? Não, aquele lá não, estou falando só do papai e da mamãe. E da titia também não, aquilo é dinheiro extra, aquela é hora extra da criança, esquece. Nós estamos falando só do dinheiro do papai e da mamãe. Somado isso, está na hora de sentar com a criança. A estratégia é simples, Samuel. Primeiro, você vai colocar para ela só 50% disso. Opa, o João, que era 100, passa a ser só de 50? Sim. Maria, que era 150, só 75. Então nós temos o João só metade, 50, e a Maria metade, 75. Aí entra o lado mais importante. Vamos estabelecer com o João, e aí isolado, não em conjunto, não pode ser em conjunto, porque o João vai querer o que a Maria quer, e aí fica aquela briga de criança, não. Até porque, com certeza, a Maria deve ser mais velha que o João, tem mais idade, né? Por quê? Porque quanto mais a criança vai tomando a sua idade, ano seguinte e tal, ela vai tendo mais necessidades. Assim somos nós. Né? Gasta mais. Gasta mais. Então, o que acontece? Maria e João sentar separado com os pais e falar, olha, você vem pedindo dinheiro e tal, vamos fazer aqui um negócio, vamos te dar uma mesada a partir desse mês,
Então eu vou te dar R$50, João. Maria, eu vou te dar 75. Nossa, maravilhoso. Elas nunca viram tanto dinheiro na mão deles. Mas só que você vai ter que ficar 30 dias. Imagine que você vai ter que gastar tudo isso. Mas junto com isso, pensa João, pensa Maria em 3 sonhos, de curto, médio e longo prazo. Ou seja, do que você quer daqui 30 dias, do que você quer daqui 6 meses, do que você quer daqui 1 ano. E quanto custa? Mais ou menos, porque eles já sabem. 6, 7, 8 anos, eles já sabem isso. Então quanto custa isso? E saber falar, então é o seguinte, da mesada de 50, eu vou dar mais 30, para 10 para cada um, para cada sonho desse, você vai guardar. Você 75, vou te dar aqui 25 a mais, são R$100. Você vai guardar mais algum valor aqui. Ou seja, aprender a poupar, né? Ela começa a ter uma necessidade. Aí entra um outro ingrediente mais importante ainda. Que o valor que é de 50 do João, como deu mais 30, é 80, ele vai guardar os 30 sim, porque tem os sonhos de curto, médio e longo, em cada cofrinho. Sempre o cofrinho menorzinho, o de curto, o médio e o longo. E aí você coloca para ele, olha, se você gastar menos, o melhor até a sua fórmula, às vezes você gasta muito chocolate, se você comer um pouquinho menos chocolate, você pode até inserir mais dinheiro, ou seja, gastar 40 e pegar aquele 10 e distribuir entre os seus sonhos. E aí mais rápido você realizará os seus sonhos. Pode ter certeza. Essa criança, quando receber o primeiro salário dela, quando ela estiver lá no menor aprendiz, ela já vai para receber o primeiro salário, ela não fará gastos de todo o seu salário. Ou seja, ela já vai ter o conceito de que parte daquele dinheiro que ela receberá também poupará para a realização dos seus sonhos. Aí nós estamos corrigindo o quê? A nossa próxima geração, que é isso que nós estamos fazendo com o DSOP, um novo estilo de vida. Muito bem. Então você nos disse aqui no programa que para começar a educar as crianças seria de 3, 4 anos para ter essa noção, né? E de mesada a partir de 7 anos de idade em diante, quando está ingressando na escola. E você trouxe aqui para a gente um dos kits, né? Porque são vários os kits aqui. Fala um pouco desse kit aqui, que é o kit O Menino, o Dinheiro e os 3 cofrinhos. Você percebeu que tem 3 mesmo cofrinhos. Um menorzinho é o vermelho, o azul aqui no caso é o médio e o outro é o grandão, que é o longo. Então, curto, médio e longo é o nome deles. Uhum. E se você olhar por esse caminho aqui, esse aqui é o material que vai para a sala de aula. Mostra. Né? O curto, médio e longo, logicamente, você tem aqui toda a forma dele pintar. Nós estamos falando de uma criança que ainda está em 3, 4, 5 anos. Nós temos outros livros desse aqui. Uhum. Mas isso aqui já começa a entender a criança que se ela guardar para o curto, mais rápido ela vai realizar. O médio demora um pouco e o longo também. Então é uma história lúdica. E tem o suplemento do pai. Porque o pai tem que saber como, segura um pouquinho aqui, como ele vai ler. Ele lerá esse livro para o filho, aqui está amarrado todo o trabalho pedagógico, e aqui ainda tem o pai. Pai, como é que você lê o antes, o durante e o depois, esse livro para colocar isso em prática? Com isso, qualquer criança pode se tornar uma criança que começa a ter os hábitos corretos, porque ela não sabe ainda, não está alfabetizada. Então a criança precisa ter a relação do cofrinho como sonho, só isso, não precisa mudar mais. E o tempo? O tempo, por quê? Porque o cofrinho menor é um tempo menor, o cofrinho maior é um tempo maior. Isso ela começa a entender que guardando para os 3, sempre, ela cria aquele hábito, aqueles costumes, e ela vai criar um comportamento. Ela nunca vai financiar um carro. Ela nunca precisará comprar uma casa financiada. Por quê? Porque ela sempre guardará dinheiro para a casa, para o carro, assim quando ela começar a ter a sua própria remuneração. Ela sempre tem a reserva, né, para os sonhos, e já começa a ter de criança. Agora, um outro fato que acontece, normalmente também aqui no Brasil e também fora do Brasil, é que as pessoas estão constantemente trabalhando, falta de tempo, os pais trabalham, mãe trabalha fora, pai trabalha fora, quase não se vê, e aí acaba, em vez de dar afeto para a criança, acaba dando dinheiro ou dando algum presente material. Como é que vocês veem, como é que a DSOP enxerga essa relação? Porque às vezes é uma defasagem muito grande em relação a isso. É como se fosse uma compensação do afeto através do dinheiro. Quando o papai e mamãe, hoje é muito comum, né, devido até ao orçamento, até a mudança, a evolução da mulher. Hoje a mulher ela tem autonomia, tem muita mulher que é a provedora principal na família, né? Então a gente tem que respeitar a evolução dos tempos. E naturalmente essa criança ela vai ficar numa situação de ou com a babá,
ou na creche, ou com a mamãe, com a vovó, né? Isso significa que ela ficará ausente, os papais ficarão ausentes porque ficam ausentes pelo fato da necessidade do ganhar e até mesmo de dar uma qualidade de vida para esta criança, para esta família. Agora, a ausência não pode ser reposta, em hipótese nenhuma, né, com trocas desse tipo. É lógico que meu filho pediu, pelo menos isso ele merece, né? Eu vou lá e dou para ela um pouco mais daquilo que talvez a dosagem certa, o que seria a dosagem certa, é o padrão de vida. Eu tenho um padrão de vida, você tem outro, todos nós, né, temos um padrão de vida diferenciado. Eu sempre falo, nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Sim. Né? Se nós somos semelhantes, não somos iguais, também não existe modelo igual. Se eu falar para você, faça isso, eu estaria cometendo um erro grave aqui. Nós temos que analisar cada caso, cada família, cada hábito, cada padrão de vida. Então, é muito comum a gente querer repor a nossa ausência. Então, não, vamos pensar sempre nos sonhos, vamos pensar sempre que essa criança tem desejos e mostrar para ela a realidade, sentar com essa criança. Um dos fatores que vem sendo bastante trabalhados nas escolas, onde nós temos já esse material, escolas privadas e públicas, é que o professor é capacitado. Então, o professor já tem uma relação com a gente. Nós vamos, junto aos pais, fazemos palestras, sensibilização, de conscientização, e com isso a gente traz à tona tudo isso. E os pais, a maior parte principalmente das escolas públicas, os pais e as mães, os pais trabalham, não tem como, né? E aí nós entramos com esse tema, e esse tema tem sido muito debatido. É uma pergunta importante. Dar ou não? Não deve tomar. Ah, mas e se meu filho for bem na escola, ele pode ganhar isso ou aquilo? Não troque. Mas se meu filho arrumar a casa ou até mesmo arrumar a cama dele, eu devo dar em troca? Também não. Mas se meu filho for bem na escola, tirar toda a nota 10, não faz mais que obrigação. Ou seja, eu diria, Samuel, que é uma coisa assim fantástica, né? Eu gosto de você nos programas porque você vibra quando a gente fala isso. E é uma das coisas que esse menino tem, é incentivar a gente a cada vez mais saber que nós estamos no caminho certo, na direção certa, sem aquela engessando, né? A educação financeira efetivamente não tem nada a ver com planilha mesmo, não tem nada a ver com matemática, não tem nada. Tem sim as ferramentas matemática, planilha, são importantes, mas elas são apenas ferramentas. O que mais nós prezamos é o relacionamento, é a forma de como você vai lidar com a questão dinheiro, que é algo totalmente meio, e nós estamos trabalhando sempre com esse fim. Então, mais do que nunca, troca jamais. E para o educador, esses educadores que são formados pela DSOP, que estão atuando nas escolas públicas e privadas, que chegam com um caso semelhante a esse, de saber, de reconhecer que o pai está trazendo essa compensação, qual é o ensino, que trabalho poderia ser feito com as crianças para elas não confundirem isso? Tem alguma dinâmica, alguma coisa que possa ser feita com as crianças? Sem dúvida. Os educadores do Instituto SOP hoje são treinados, são capacitados, então são pessoas, já temos mais de 220 educadores no Brasil, em todos os estados nós temos pessoas hoje representando o Instituto SOP, a metodologia, escolas praticamente em todos os estados. O que nós estamos colocando para nossos educadores, e eles repassam isso para o professor principalmente, né? O professor é autor de... Aliás, nossas crianças ficam uma grande parte do relacionamento dela dentro da escola. Então, cabe à escola fazer esse papel sim. Porque se depender do pai que chega depois das 6, das 7, cansado, ou às vezes 9 horas da noite ou 10, como é que a criança já está dormindo porque ela tem aula no dia seguinte? Dificilmente você conseguiria passar isso. Então, é muito importante que esse trato com a criança seja transparente. Eu sempre falo, a transparência com o jovem, a criança... Não, lógico, eu não vou falar de juros para uma criança, não vou falar de algo complexo, mas eu vou falar, sim, da relação entre o que o dinheiro compra, o que o dinheiro proporciona, o que é gastar mais do que a gente consegue ganhar. Quer dizer, cada item em casa, e a gente tem que saber disso, e você pode ter certeza, se você olhar para dentro da sua casa, não sei se você olha para a sua, mas eu olho para mim, às vezes eu faço um diagnóstico, às vezes não, anualmente eu faço um diagnóstico financeiro, uma faxina mesmo. O que é que eu estou gastando mais? E todos os anos, parece brincadeira, é de 20% a 30% em excesso. Mas, Reinaldo, você está educado financeiramente. Não, eu estou educado financeiramente como a minha saúde física.
eu começo, faço um regime, ou então eu faço lá a minha academia, aí eu paro de fazer, eu começo a engordar de novo. Então, assim é a educação financeira. Saúde alimentar, saúde financeira tem a mesma relação. E não dá para descuidar. Então, se você pensa que educação financeira eu fiz uma vez e esqueço, está tudo errado. Então, é necessário fazer esse diagnóstico anualmente. E aí, quando você entra com o diagnóstico, nós podemos reensinar a criança. Até porque os nossos filhos crescem todo dia um pouquinho. E nós também amadurecemos. O nosso bate-papo desse ano, ou desse mês, ou daqui 6 meses, será outro, não igual àquele que nós fizemos naquela data. E tem um amigo meu que sempre falava assim, não, olha, se a criança fosse um investimento financeiro, a gente fosse receber o retorno de todo o investimento feito durante uma vida inteira, ele se estaria milionário. Nessa questão específica, em relação às crianças, o que é que os pais poderiam fazer, por exemplo, para prever o que vai acontecer, por exemplo, da criança até a universidade? Que dica a Adsop daria para os pais em relação a isso? Do filho, da criança que vai crescer, depois vai ir para a universidade, tem todos os gastos. Ontem eu dei uma entrevista dessa, não sei para qual revista, mas que falava desde o planejamento de uma criança, desde o planejamento de ter um filho, né? Então, vamos pensar aí, não 9 meses antes, vamos pensar 18 meses antes. Nós queremos uma criança, um filho, coisa mais rica, a dádiva de Deus são nossos filhos, a criança pura, né? E ela, logicamente, precisa ter toda a atenção. Então, desde o planejamento de você pensar em fazer vamos ter o nosso filho, e aí de repente vem 2, né? Aí vem gêmeos, outros gêmeos, né? Tem gente que já tem esse, e aí assusta, né? É um negócio que assusta. Mas, se você estiver bem organizado, pode vir, né? Os gêmeos não teria problema nenhum, mas é necessário que você saiba que é um dos investimentos, sim, um dos mais ricos, importantes, até porque o poder de transformação da vida, né? Não tem preço que pague. Mas essa criança será um investimento de 20% a 30% do que você ganha, ponto. 20% a 30%? Do que você ganha. Então, se você está pensando que você ganha lá R$5.000 ou R$2.000, você pensa em 20% a 30% para esta criança. Porque a proporcionalidade vem em cima do padrão de vida. Mas todas comem, todas bebem, todas vestem. Então, na verdade, se eu compro roupas não tão caras, mas eu compro roupas. Eu dou comida, talvez não a mais sofisticada, mas dou com qualidade, mas também custa menos, mas dou comida. Então, tanto vestuário, como lazer, como alimentação, como estudo, todos estão correlacionados diretamente na base desse processo. Então, não dá para brincar com isso. Criança é algo que tem que ser muito bem planejado, porque se você não fizer isso, Samuel, você está cometendo um dos maiores crimes, ou seja, tolhindo a liberdade de ser criança, de curtir, de brincar com responsabilidade. Muito bem. E nós agora chegamos aqui ao final do primeiro bloco do programa Consciência Próspera, nesse nosso bate-papo, nesse aprendizado aqui no programa Consciência Próspera com o Reinaldo Domingos, com o tema Educação Financeira para Jovens. Fique com a gente, hein? Estamos aqui na edição número 84.